Olá, que bom que estamos juntos outra vez para mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus, mas sem antes deixar de lembrar, porque Deus nos amou com amor eterno, é que Cristo veio ao mundo, o Filho do Deus vivo, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Que notícia maravilhosa que nós devemos contar para o mundo inteiro, conforme a ordem do Senhor Jesus. Então, não podemos esquecer que Jesus voltou para a casa do Pai. Ele foi preparar lugar e todo que nele crê tem lugar para ele lá no céu. Por isso, não tenha medo, creia em Jesus Cristo, apenas creia nele, confie nele, porque tem um lugar para você na casa do Pai. Então vamos dizer junto, né, do fundo do coração, né? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E pedir a Ele que pelo seu Espírito nos revele a sua palavra, nos ensine, nos console, nos liberte, nos cure. Abençoa-nos, Senhor, nesse estudo, papai, em nome de Jesus. É verdade, irmãos, como esquecer que habitamos nessa pequena terra solta no espaço, assim, e no meio dessas estrelas, essas galáxias, cheio de problemas aqui, mas é aqui que nós moramos, é aqui nesse planetinha que nós moramos, né? Porque no princípio Deus criou os céus e a terra. E, como o apóstolo Paulo diz, de um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Deus criou a terra para criar o homem aqui, para o homem habitar em toda a face da terra. Por isso ele criou a terra. É temporário. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Adão era como um grão de milho. Toda a humanidade estava naquele grão. É muito simples de entender isso. De um só, o Senhor fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então imagine um grão de milho, né? Se eu perguntar para você quantos grãos tem nesse milho, é infinito, são milhares, milhões de grãos. E um único grão que, se semeado, vai multiplicar, assim todos nós, toda a humanidade um dia estava em Adão. De um só, o Senhor fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Humanamente falando, ele é o meu pai, é o seu pai, é o pai de todos os habitantes da face da terra. E o Senhor fixou os tempos previamente estabelecidos. Ele não nos criou para passar a eternidade aqui. Ele estabeleceu tempos. Ele tem um tempo para a nossa habitação do homem aqui na terra. Você sabe por que Deus criou a lua? Não foi para os namorados admirarem, não é assim? Por que ele criou a lua? Qual o objetivo do Senhor ter criado a lua? Diz a Escritura que ele criou a lua para sinais e para tempos determinados, conforme está lá em Gênesis e no Salmo 104. A lua foi criada como sinais para o homem e para tempos que Deus determinou para o homem aqui na terra. O Senhor estabeleceu os limites da habitação do homem. O homem não foi criado para ir à lua, para ir a Marte. Lá não tem oxigênio, não tem vida. O homem foi criado para habitar na terra, somente na terra, até o tempo que Deus determinou. Aqui na terra existe uma camadazinha de oxigênio. Até 4, 5 quilômetros de altura, nós ainda respiramos com facilidade. Depois disso não tem mais oxigênio. Por isso os astronautas, quando saem da Terra, eles têm que levar oxigênio, assim, porque senão eles não vivem lá. A Terra foi criada, Deus limitou a habitação do homem na Terra. Não foi para ir para a Lua, para Marte. É aqui mesmo, é daqui para o céu. Para quê? Para buscarem a Deus. Deus nos colocou aqui porque nós precisamos
escolher se nós queremos viver com Deus ou sem Deus. Deus jamais vai violar o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolher viver com Ele ou não. Assim como nós temos um filho, aquele filho, ele pode nos abandonar. Ele pode escolher viver longe do pai, abandonar os pais, mas pode escolher também viver com os pais. Então, Deus nos criou para buscarmos a Ele enquanto estamos aqui na terra. E Ele não está longe de cada um de nós. Não está num templo religioso, não está no alto da montanha. Ele não está longe de cada um de nós, diz o apóstolo Paulo, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Você está bem perto dele aí. Basta clamar a Ele, basta invocar a Ele. Ele vai te ouvir ali onde você está. Esse foi um dos maiores problemas que Jesus teve com os fariseus, com os religiosos, porque ele dizia para as pessoas que elas podiam entrar no quarto, trancar a porta, e lá dentro do quarto, trancado, elas podiam falar com Deus, podiam orar a Deus. E isso era um problema, porque com a existência do templo, as pessoas achando que era lá que elas podiam falar com Deus, elas também levavam tesouros, ofertas, e isso era importante para os religiosos. Então, isso é maravilhoso. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se você mora numa favela, ele está bem pertinho de você. Se você está na cadeia, ele está bem pertinho de você. Se você está no hospital, ele está bem pertinho de você. Não importa onde nós estejamos, ele está bem perto de nós e podemos falar com ele. O calendário de Deus é baseado no giro da lua. O mês tem 30 dias e o ano 360 dias. Deus determinou isso desde o princípio, que o mês seria de 30 dias e o ano de 360 dias. No calendário de Deus é assim que funciona. E tudo acontece na hora, no dia, no mês e ano previamente estabelecido. Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. Você sabia que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu? Está escrito. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não importa o que o homem faça, Deus determinou algumas coisas e elas vão se cumprir no tempo determinado e tudo tem um propósito. Alguém perguntou, esse vírus que está aí é de Deus ou do diabo? Ora, esse não deve ser o interesse principal, sabe? É por que está acontecendo isso nesse tempo, nesse momento, sabe? E o que eu tenho que entender com o que está acontecendo? Porque Deus está falando no mundo todo. Deus criou a nação de Israel e Israel recebeu de Deus esse calendário, o calendário de Deus. Deus disse para Moisés, olha, esse vai ser o principal dos meses, e vai ser assim, 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 no mês tal vocês vão fazer tal festa, no mês tal vão fazer tal festa. Deus tem um calendário e entregou esse calendário para Israel. E ele também levantou homens, profetas, e através dos profetas Deus revelou o tempo e o propósito de todas as coisas debaixo do céu. Todos os profetas israelenses receberam de Deus coisas que iriam acontecer num determinado tempo. E tudo se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir segundo o propósito de Deus. Você sabia que 1/3 da Bíblia são profecias? Você sabia? 1/3. É o único livro que tem tantas profecias que se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. No mundo tem muito livro religioso, mas nenhum deles se equipara à quantidade de profecias
realizadas, se realizando como a Escritura, a Bíblia tem. É um testemunho de que Deus é o Deus da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e que a salvação veio dos judeus porque o Filho de Deus nasceu em Israel. É maravilhoso você poder ler a Escritura e olhar para o passado, contemplar as profecias que foram feitas se cumprindo, as profecias se cumprindo nos nossos dias e aquelas que estão por vir e que certamente se cumprirão. Como que funciona isso? Imagina um relógio, tem profecias que acontecem muito rapidamente. Os segundos talvez representam profecias que se cumprem muito rápido. Os minutos, profecias que demoram um pouco mais para se cumprir. As horas, profecias que demoram mais tempo para se cumprir. E esse ciclo de 12 horas, representado pelas 12 horas do dia, são as profecias de todos os tempos se cumprindo nesse mundo. Daniel recebeu de Deus profecias do tempo do fim. O Senhor diz para ele, Daniel, no tempo do fim, a ciência multiplicará. Ou seja, vai haver uma multiplicação tão grande da ciência no tempo do fim, que vocês saberão que o tempo do fim chegou. E quem pode duvidar da multiplicação da ciência que nós tivemos nos últimos tempos, sabe? É uma multiplicação geométrica, sabe? Diariamente acontecem coisas impossíveis de nós acompanharmos, tamanho é a velocidade da multiplicação da ciência nos nossos dias. E haverá, Daniel recebeu do Senhor, no tempo do fim, um tempo de angústia. E é verdade, esse vírus que está aí nem se compara àquilo que está escrito que vai acontecer nesse mundo. É como se fosse apenas um aperitivo de tantas coisas, tantas angústias que estão preparadas para esse mundo, principalmente para o povo judeu. Nenhuma geração viu tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo como nós estamos vendo. Nenhuma geração. A convicção de muitos em todo o mundo com relação aos acontecimentos dos últimos anos não deixa dúvidas de que estamos vivendo o que a Bíblia chama de tempo do fim. É verdade, tem muita coisa esquisita na Escritura, muita gente falando muita coisa confusa, mas o que nós não podemos negar é que no mundo inteiro, em todas as nações, pessoas estão indagando, pessoas estão falando, pessoas estão lembrando que o tempo do fim chegou, muitas coisas estão para acontecer. É verdade, nenhuma geração viu tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo como a nossa. E para você ter uma ideia, nos últimos dias aconteceram inúmeros terremotos na Terra, parece que 10 ou 15. Mas a imprensa está tão focada no vírus que tem se esquecido das outras coisas. Mas continua acontecendo coisas extraordinárias nesse mundo que nos leva à convicção de que realmente estamos vivendo o tempo do fim. E nós sabemos que, segundo a Escritura, essas figuras desses 7 cavalos que estão no livro do Apocalipse certamente estão muito perto de acontecer. O cavalo branco representando esse homem que vai aparecer como se fosse o Messias, é um falso Messias. O vermelho, as guerras que vão acontecer, e as mortes que vão acontecer, o sangue que vai ser derramado com essas guerras. O cavalo preto, depois de toda a guerra, vem muita fome, e certamente virá uma grande fome na face da terra. E o cavalo amarelo, a quantidade de morte, não só pela fome, mas por pestes, por tanta coisa. Em apenas pouco tempo, esses cavalos vão ser manifestados, sabe? São figuras do que vai acontecer rapidamente em toda a terra, que falaremos, se o Senhor permitir, no outro dia, sobre
a representação desses 4 cavalos que estão lá no livro de Apocalipse. Porque Jesus disse que antes da minha vinda, levantar-se a nação contra nação, reino contra reino. Nós já estamos vendo isso. Quantos conflitos, quantas guerras, assim, 2 guerras mundiais, nações aí brigando, reinos, né, brigando entre si. E Jesus disse que haverá grandes terremotos, né? Nunca tivemos terremotos tão terríveis como nos últimos anos. Epidemias, olha aí a pandemia no mundo inteiro e fome em vários lugares. Certamente, Jesus disse, antes da minha vinda, logo depois daqueles cavalos, Jesus vai vir reinar nesse mundo. E Jesus pré-anuncia estas coisas. E você pode estar perguntando, sabendo essas coisas, o que devo fazer? O que eu devo fazer? Eu creio que nós devemos fazer o que Jesus nos orientou a fazer. Ora, ao começar essas coisas a suceder, não assusteis, mas exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. São palavras do Senhor Jesus. Não é para assustar com vírus, nem com nada. Essas coisas têm que acontecer no mundo antes da volta gloriosa de Jesus. Mas nós cremos, nós que conhecemos a palavra de Deus, que a nossa pátria está nos céus. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Imagine que tem um país aí que não tem vírus, que não tem nada. Quantos gostariam de ir para lá? Mas hoje ninguém quer ir para a América porque lá tem muito vírus. Ninguém quer ir para a Itália porque lá tem muito vírus. Ninguém quer ir para a França, para a Inglaterra. Que coisa interessante, não é assim? Todas as pátrias no mundo estão correndo risco com esse vírus. Mas há uma pátria nos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. É verdade, esse corpo que a nossa alma está habitando é humilhado, não é assim? Fica velho, fica fraco, fica doente, sente dor, sente tristeza, sente ansiedade, sente tanta coisa ruim. Estamos habitando por causa do pecado num corpo de humilhação. Mas ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar-se todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, você não faz ideia do corpo glorioso que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso não tenha medo, a nossa pátria está no céu. Lá não tem que pagar aluguel, lá não tem tristeza, lá não tem choro, lá não tem humilhação, não tem ninguém mandando em ninguém, mas o Senhor cuidando de cada um de nós, para que a gente viva a vida que Ele planejou que a gente vivesse. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não somente através da palavra de Deus, mas de tudo que está acontecendo nesse mundo. Quem tem ouvidos, espero que você tenha, ouça o que o Espírito está falando nesses dias. Outro dia uma pessoa me disse, o senhor tem que falar mais na internet. Eu respondi, olha, eu já falei demais. Agora vocês precisam ouvir o que Deus está falando. E é o que eu gostaria que você ouvisse, que o mundo ouvisse, o que o Espírito está dizendo, principalmente a igreja do Senhor que ainda está nesse mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. A trombeta está soando. O noivo está vindo. O noivo está vindo. Acorda, tu que dormes, porque o noivo certamente vem buscar aqueles que amam a sua vinda, aqueles que desejam ser transportados para a pátria celestial, onde muitos que amam a Ele já estão nos esperando. Então só nos basta terminar esse pequeno estudo hoje dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E se o Senhor nos permitir, na quinta-feira,
Vamos procurar dar mais um estudo falando do que está acontecendo nos nossos dias, como uma trombeta gritando, anunciando a vinda do Senhor Jesus. Então, muito obrigado pelo seu carinho, porque você ama Jesus. Um beijo grande para você e toda a sua família, em nome de Jesus.